paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, Pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. Nós estamos fazendo a leitura sequencial da nossa Bíblia. Estamos no livro de Números. Vamos dar sequência hoje a partir do capítulo 14. No episódio anterior, nós vimos que os espias, aqueles que eram os representantes de cada uma das 12 tribos, então 12 espias foram espiar a terra a mando de Moisés para ver como era a terra que o Senhor havia prometido. E nós encerramos o capítulo 13 lendo que eles retornaram com notícias. 10 deles trouxeram ali uma palavra de desânimo, dizendo que eles não conseguiriam vencer o povo para tomar posse da terra. Mas houve 2 que trouxeram boas notícias, Josué e Caleb. Mas agora vamos ver quais foram as consequências, das notícias que eles trouxeram. Vamos ler o capítulo 14 do livro de Números. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração.
perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, que perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Pastor, episódio aqui importantíssimo, esse texto que nós já lemos aqui. Qual foi a consequência? O Senhor mandou que eles voltassem ao deserto, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Então, Andréia, a consequência, na verdade, foi que todos aqueles que foram contados quando saíram do Egito, aqueles que tinham mais de 20 anos, o Senhor disse aqui que por causa da falta de fé, da incredulidade deles, nenhum deles entraria e tomaria posse na terra, na promessa do Senhor. Qual a lição que nós tiramos disso daqui tudo? É que sem fé é impossível prosseguir. Sem fé não tem como prosseguir. Sem fé você não vai ver o plano de Deus sendo cumprido. Sem fé é impossível ver a Deus. Então, mas o Senhor, ele atendeu uma oração aqui. Tem Moisés aqui agora. Moisés era o guia daquele povo. E na hora de se colocar entre o povo e o Senhor, ele estava ali, como aquele que estava intercedendo. E nós temos um guia também. O nosso guia é o Espírito de Deus que intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai, né? Até quando nós não sabemos orar, ele intercede, ele conserta a nossa oração diante do Pai. E nós precisamos disso. Mas veja bem, a importância disso tudo aqui para nós é que é impossível prosseguir nas promessas de Deus se você não tiver uma resposta de fé. E isso significa obediência à voz de Deus. Amém? Vamos prosseguir mais um pouco nessa leitura. Vamos agora ao versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão. Meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu apartamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei
a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram da praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormá. Então nós encerramos aqui, pastor, o capítulo 14, estamos caminhando para o encerramento desse programa. Qual é o comentário que nós podemos fazer? No capítulo 14, nós vemos aqui que o Senhor vem então definir mesmo o número das pessoas que ficam, que não vão passar para a terra, não vão entrar na terra prometida, aqueles acima de 20 anos, 40 anos agora no deserto, e o Senhor fala bem assim que eles vão conhecer o quanto o Senhor iria se apartar deles. Então, a partir desse momento, um grupo aqui quer reagir e agora, na sua própria força, sem Deus ir com eles, eles querem trilhar um caminho que não dava para ir sozinho. Na verdade, o caminho da fé não é um caminho que se trilha sozinho. Ele tem aqui uma orientação de Deus. No deserto era o povo, no arraial, se deslocando daquela forma que lemos, né? Em bloco, junto. Sim. No corpo, era um corpo andando. E hoje também não mudou nada, é um corpo que anda. A salvação é individual. Uma postura que nós devemos tomar, ela é individual, mas é uma postura de participarmos do corpo da igreja de Cristo, hoje na face da terra. Aí nós andamos rumo à eternidade. Sozinho, não tem preço aqui na terra que pague, não há fazenda aqui na terra que se junte para comprar o nosso lugar na eternidade junto ao Senhor. Então precisa ser na direção do Espírito, no modo de Deus, na forma de Deus, no caminho que Deus abriu por meio de Jesus Cristo e não tem outro. Amém, glória a Deus. E as nossas batalhas sem o Senhor à frente não serão vencidas. Não serão vencidas. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus, encerramos aqui esse episódio. Paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor.